Boa noite, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nosso tema hoje é o valor da vida, valor inestimável, né? Muitas pessoas falam sobre o valor da vida, sobre as dificuldades da vida, como é que devemos enfrentá-la. Mas eu gosto muito de uma oração, que para mim, do meu ponto de vista, é uma oração, que é uma música do Gonzaguinha, é uma letra, né? É um poema, uma oração-poema. Ele pergunta o que é o que é. Ele pergunta a vida, o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou é lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que a luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que é melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça se agita. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita, é bonita. Ah, Gonzaguinha, obrigada por essa oração. E nesses tempos de agora, a gente vive se perguntando, mas o que é a vida do jeito que ela anda, né? Mas a primavera começa amanhã. E a primavera celebra o quê? Celebra a vida. Tudo nasce e renasce, tudo floresce, frutifica, nos apontando para um recomeço. A primavera é a estação da vida que no planeta Terra, sob a crística orientação do Mestre Jesus, nos traz inúmeras expressões de amor e de beleza, em todos os cantos, em toda a natureza. Quando nós falamos em vida, nós lembramos de todos os seres, dos vegetais, das lindas plantas que encantam o nosso planeta, a nossa casa, dos animais, mas principalmente nós lembramos de um evento ímpar, que é a vida presente no ventre de uma mulher. Como ela acontece? São 500 milhões de espermatozoides que correm ao encontro do óvulo e que da porção terciária do corpo feminino caminha para dentro do útero. Sabe quanto que espaço que eles caminham? 16 centímetros, numa velocidade alucinante, de 1 a 3 milímetros por minuto. Nossa, parece tão pouco, mas é uma velocidade incrível, porque para eles, são tão pequeninos. Essa viagem dura de 6 a 12 horas. Mas o portador da vida não vai sozinho. Ele vai com 200 dos 500 milhões, 200 dos que sobraram. Eles vão a favor da vida, porque a vida conspira a favor da vida. Eles vão correndo e só 200 conseguem se aproximar do óvulo. Enquanto isso, com a cumplicidade de um sistema denominado fímbrias das trompas de falópio da mulher,
Essas fibras que têm uma fisiologia mais ou menos como se fossem mãos, macias e amorosas, elas fazem o quê? Elas se prontificam a suavemente escolher um específico óvulo, um tal entre tantos maduros, e o carrega suavemente, através de movimentos internos, rumo ao abraço fraterno e amoroso do escolhido espermatozoide, que, segundo Ernesto von Baer, o pai da embriologia moderna, é exatamente esse o momento que se inicia a vida. E dessas duas células minúsculas, feminina e masculina, forma-se o zigoto ou ovo, que vai sendo levado aonde? Ao aconchego do útero, como se estivesse indo por uma esteira rolante. Vai o ovo nessa esteira rolante até esse berço que é uma toalha felpuda, macia. E ali ele se aconchega, vai e se instala na parede desse órgão, desse útero macio. E lá se desenvolve em PG, progressão geométrica, 2, 4, 8, 16 células e aí vai embora. Daí em diante. Células essas que nos 3 primeiros meses, pronto, já estarão totalmente diferenciadas na sua anatomia, na sua fisiologia e na sua morfologia. Para que servirão a forma delas, certo? E o modelo delas. Tudo pronto já nos 3 primeiros meses. O resto é só para se desenvolver, amadurecer, nem falam os obstetras. Pergunta: por que aquele específico espermatozoide é que conseguiu chegar? E também por que aquele específico óvulo é que foi escolhido? A ciência ainda não sabe responder isso. Deveria ser o mais forte, o mais poderoso, mas nem sempre é assim. Qual é o critério? A ciência não sabe explicar. Quem explica é a espiritualidade. Qual o óvulo e qual o espermatozoide devem participar desse grandioso evento. Não há improviso, não há acaso. Não existe o caos generalizado. Existe sim um planejamento prévio. Os espíritos amigos discutem com o reencarnante, patrocinam esse momento para que ele tenha exatamente o corpo que ele necessita. Existe um planejamento até a priori do ato sexual e se concretizará durante o período embriogênico, que são os 2 primeiros meses. Esses 2 primeiros meses a gente sabe que o período onde se instalam as doenças que vão ser fatais para a criança, no sentido, as piores problemas. E essas doenças e problemas são as necessidades do reencarnante, ou não, doenças ou saúde. Segundo André Luiz, há uma vigilância do espírito sobre a grávida, a fim de preservá-la física e espiritualmente. Mas não é uma vigilância para que nada aconteça com o feto, porque isso já está decidido, o que vai acontecer ou não. É uma vigilância para que ela dê à luz essa criança, que essa criança chegue a nascer. O corpo não é casual, mas causal. Não existe casualidade, existe causa. Vejamos, ao nascer nós somos 70 octilhões de átomos para compor os restantes, para compor o corpo. 75% do corpo, carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, 75%. Os outros 17 tipos de átomos são para compor os restantes 25%. Nós somos 300 trilhões de células e 100 bilhões de neurônios para compor o cérebro. A ciência sabe muita coisa,
mas não consegue explicar certas tendências do berço. A ausência, por exemplo, de determinados implementos físicos, certas alterações metabólicas e até a beleza e a feiura, a ciência não sabe explicar. Mas a espiritualidade nos diz que há alguém que talha essa veste, que é o corpo, uma veste escolhida previamente para o reencarnante. Esse reencarnante pode ter uma vida que pode durar um dia, 2 semanas, 10 anos, 40 anos, 60 e 100 anos ou mais. Depende. Não se sabe explicar, por exemplo, por que emerge uma diabetes tipo 1 infanto-juvenil. Ou porque desabrocha uma doença não mapeada na família. Ninguém tem, só aquela pessoa. O materialismo não explica, não consegue explicar. O materialismo acha que o corpo acaba quando tudo acaba. A espiritualidade nos demonstra que o corpo reflete o espírito. A vida não é bem do corpo, ela se exterioriza nele. E nele ela expressa as emoções, os pensamentos, marcas ou sinais que lesaram o perispírito. O indivíduo vive fazendo escolhas na vida. Muitas escolhas, todas praticamente, influenciarão o pós-morte, que também influenciarão outras escolhas, sempre com o objetivo da aprendizagem. Daí nós podemos falar, sem sombra de dúvida, que a reencarnação dá sentido à justiça divina. Por quê? Porque ela pressupõe um plano amoroso divino, ela pressupõe o amor de Deus por nós. Nós devemos ser gratos, portanto, a esse corpo físico que nos foi possibilitado, quase sempre a nosso pedido. Vivemos e aprendemos através do corpo, e a vida pode deixá-lo facilmente. Fazemos isso toda noite, quando saímos do corpo. Nós abandonamos nosso corpo e voltamos ao acordar. Por isso, ao morrer, a palavra exata correta é desencarne, porque a vida continua. Saímos da carne para a eternidade. Posso querer matar a vida, sim, matando o corpo, mas ela não cessa. A vida é indestrutível. Ela transcende o antes e o depois do corpo. Assim devemos reverenciar muito esse corpo, cuidando dele, tratando dele, agradecendo até a Deus a possibilidade dele, agradecendo o corpo por tudo que nos foi possível fazer e construir. Nossas escolhas em relação ao corpo ficarão no campo espiritual, no corpo espiritual, no perispírito, o ônus e o bônus. Essas irão nortear as nossas novas escolhas no novo corpo. Quando nós destruímos o corpo físico através do suicídio, a gente lesa também o nosso entorno, lesamos nossos pais, que se empenharam no recebimento do nosso espírito. Nós esmagamos as pessoas que nos amam e que certamente participaram do planejamento que foi feito na reencarnação vigente. A culpa, a saudade, o remorso dos pais e o pior, acreditam que o filho amado está no inferno. Não está. Aliás, o inferno nem existe. O inferno é uma criação. Qual pai amoroso como Deus iria criar um lugar como este para abandonar os seus filhos para o resto da existência, para o resto da eternidade? O retorno espiritual, geralmente, ao mundo espiritual, geralmente é uma festa, enquanto nós na Terra ficamos a lamentar. Porque nós somos muito inconscientes, vivos, encarnados. Nossos órgãos dos sentidos estão embotados, nossos sentidos em geral estão embotados. Nós não conseguimos perceber metade da beleza da existência. Raramente nós estamos despertos, conscientes quando estamos encarnados. Na vida espiritual, não. Na vida espiritual, a vida é mais plena,
por causa dessa consciência, desse despertar. O suicida, por exemplo, ele é convidado, sim, a retornar e voltar no ponto em que abandonou os bancos escolares da existência, no momento em que abandonou a prova. Só que agora ele deverá trazer, naturalmente, as sequelas da escolha que ele fez com a interrupção da vida. Mesmo assim, a misericórdia de Deus jamais dará a ele uma expiação maior do que ele pode suportar. A vida é e sempre foi um engenho misterioso, e nela nunca há paralisação, sempre crescimento. O suicida volta e ele renasce para rever a experiência na qual ele fracassou, junto daqueles que de uma maneira ou de outra, digamos assim, foram corresponsáveis pelo ato dele. Invariavelmente são os pais que recebem aquele bebê com problemas mentais ou físicos. Eu li o depoimento de uma moça suicida que ela disse que no momento de desespero tirou a sua própria vida porque estava grávida. E ela, numa conversa anterior com os pais, nunca contou para os pais que estava grávida. Numa conversa anterior, os pais a avisaram: se um dia ela aparecesse grávida, ela seria expulsa da vida, expulsa de casa, expulsa da família e nunca mais seria reconhecida como filha. Isso na década de 30, 40. Imagine o desespero dessa moça. Esses pai e mãe dela enterraram-na sem que eles soubessem da gravidez. Mas, eis que ela renasce com uma paralisia cerebral. Quem os recebe? Quem a recebe? Os próprios pais. Eles sabiam, porque já tinham desencarnado e encarnado, mas nunca eles souberam que a outra filha estava grávida. E as palavras que eles haviam proferido haviam sido influenciadoras do ato de desespero dela. Ela viveu mais 10 anos e desencarnou. Esses pais viveram a angústia de ter essa filha querida nessa situação. Invariavelmente, então, são os pais que recebem os bebês com problemas mentais ou físicos e responsáveis por isso. Mas a espiritualidade, ela não nos quer infelizes, ela nos quer felizes. O máximo que podemos, amando o máximo que podemos amar, estudando, aprendendo novas coisas, porque elas fazem parte também do nosso desenvolvimento. Aliás, eu queria falar sobre essa questão do estudo na vida, agora, nessa vida carnal. O estudo não é só para essa vida carnal, o estudo também nos ajuda na vida espiritual, porque você leva só o conhecimento, é o que você leva. Às vezes você não tem um estudo aqui, mas você já tem um certo conhecimento. Isso é notório em algumas pessoas. Nós já tivemos reencarnações de todo jeito. Nós já tivemos reencarnações como homicidas, como ladrões, como suicidas. Nós já matamos, nós já morremos, nós já morremos de inúmeras formas. Nós já morremos afogados, metralhados, esfaqueados, queimados, sufocados de doença, de velhice, porque nós já tivemos milhares de encarnações. E já passamos por momentos semelhantes a esse momento de desespero que um irmão nosso pode estar passando nesse momento. O que nós temos que fazer porque somos espiritualistas? Sermos santos? Não. Temos que ser um cidadão de bem. Nós não somos santos. Não sejamos ingênuos a esse ponto. Ser um cidadão de bem já está de bom tamanho. E em relação aos nossos irmãos que desejam falar em suicídio, o que nós precisamos fazer? Não sermos omissos. A omissão é conivência. Na nossa tarefa é levar com as palavras, nossas palavras, as palavras amorosas de Jesus Cristo, do Cristo Jesus, sem o pieguismo costumeiro,
dos que se arvorem ser puros ou sem pecados, para usar uma linguagem religiosa. Nós devemos levar essa mensagem através dos gestos, e a maneira mais eficaz, às vezes, é um abraço, um carinho, uma palavra amiga, não recriminação, um perdão, se colocar à disposição, falar sobre a misericórdia de Deus, falar que nós somos todos filhos iguais e que essa vida é vida de aprender. O suicida não é mais e nem menos que nós. Ele é igual. E nós devemos segurar nas mãos dele sempre que eles precisarem, seja qual for o erro, seja qual for o problema, seja lá qual for o desperdício que ele tenha feito da sua existência. Falar sobre a misericórdia de Deus, que tão misericordioso, que vai lhe possibilitar superar aquela dificuldade. Que a vida agora poderia ser bem melhor, como fala o Gonzaguinha. Deveria. E será. Esperança. A esperança que essa oração de Gonzaguinha nos dá. Dizer para esse amigo, esse irmão, que a vida é bonita. É bonita. E é bonita. E que ele fique com o coração como de uma criança, que sabe curtir a vida, que sabe enfrentar as dificuldades e que a misericórdia de Deus jamais o abandonará. Que a paz de Jesus, o Cristo, esteja conosco hoje e sempre. Obrigada.